Vocês estão vendo minha apresentação ou não estão vendo, pessoal? Estou. Estamos. Estou vendo. Tá bom. Então, bom dia a todos, né? Então, é ótimo revê-los ou falar com vocês, pelo menos, né? Tá? Espero que todos estejam bem, né? Então, dando sequência aí ao planejamento nosso, então, como a professora Aline tinha comentado, né? E acho que o professor Marco e o professor Felipe também devem ter comentado, a gente vai usar as próprias aulas do curso aqui para vocês já fazerem a apresentação final, certo? Então, como o tempo é curto, né? E acabando o curso, a gente vai ter 2 semanas para apresentar os projetos finais, né? Para quem quiser, lógico, não é obrigatório, mas a gente recomenda, porque é um passo importante, finalizar e apresentar, né? A fazer uma apresentação mais ou menos como os alunos fariam, tá bom? Então, para isso, eu queria resgatar as ideias das habilidades, né? Falo de colmeia, mas hoje eu vou apresentar uma solução concretamente para vocês pensarem se não podem usar no projeto de vocês, tá bom? Então, o título dessa apresentação é que habilidades para o meu projeto, tá? Então, apesar de estar escrito aqui Arduino avançado, pode ser usado também no que a gente vai comentar hoje, no básico também, tá bom? Então, alguma coisa não dá, mas algumas coisas dá para usar, tá? Certo? Vamos lá. Então, eu, né, depois ia comentar um pouco mais, mas eu extraí da BNCC esse texto introdutório, tá bom? É um extrato, né, da introdução da parte de língua portuguesa para os anos finais. Tudo que eu vou falar hoje tem a ver com anos finais do fundamental. Semana que vem, se eu não me engano, a gente vai falar do ensino médio, tá bom? Então, vamos lá. Esse aqui não fala especificamente nem de habilidade, nem de competência, mas de conceitos gerais que estão aplicados em todo o ensino fundamental, segundo a BNCC, tá? Vamos lá, português, língua portuguesa. Será dada ênfase especial a procedimentos de busca, tratamento, análise de dados e informação, e a formas variadas de registro e socialização de estudos, pesquisas, que envolvam não só gêneros literários já consagrados, com apresentação oral e ensaio escolar, como também outros gêneros da cultura digital. Então, aqui eu quero fazer resgate de que, logicamente, uma coisa boa é revisitar os clássicos, né? Mas também proporcionar que se criem coisas mais contextualizadas à realidade atual e outras realidades, concretamente, várias oportunidades do mundo digital, tá? Depois, no âmbito do campo artístico literário, trata-se de possibilitar o contato com as manifestações artísticas em geral, e de forma particular e especial com a arte literária, e de oferecer as condições para que se possa reconhecer, valorizar e fruir essas manifestações. Na medida do possível, se consegue incorporar nos projetos extratos de textos literários, não é? Seria conveniente, tá bom? Vamos lá. Então, eu fiz uma rápida pesquisa ontem, né? E extraí esta habilidade, que é a habilidade 5, né? Que se aplica a todos os anos finais do ensino fundamental, né? Ela diz, o texto da BNCC fala assim: inferir e justificar em textos multissemióticos tirinhas, charges, memes, gifs, etc. O efeito de humor, ironia e ou crítica pelo uso ambíguo de palavras, expressões ou imagens ambíguas de clichês, recursos iconográficos, de pontuação, etc. Então, é uma habilidade bem interessante, né? Aplica-se a todo o Fundamental 2, né? E são habilidades boas, porque muitas vezes a gente, em projetos, a gente acaba aplicando para turmas mistas, né, que tem anos variados, né, tem essas habilidades que abarcam todo o espectro, né, toda a gama dos anos, né, do Fundamental 2, são interessantes, tá? Isso aqui é uma delas. Então, eu já fiz aqui um exercício, tá? Mas isso que eu estou fazendo é um exemplo, não tem que ser exatamente assim, mas é um exemplo de como eu sugiro uma sugestão, né? Tá bom? Então, aqui está o favo de colmeia, né?
E vamos criar, pessoal, a habilidade é essa daqui, né? Que é o EF sexto a nono, é a habilidade 5, mas ela é analógica, ela tem todo esse texto que a gente acabou de ler, né? Então, eu reproduzi aqui. Mas vamos criar com Favo de Colmeia a habilidade digital, que é uma versão reduzida dela, tá? Então, vamos lá os passos, né? Então, primeiro, a gente vai escolhendo algumas palavras, né? E vamos circulando essas palavras que a gente vai escolhendo. Então, logicamente, esse trabalho eu já fiz assim, gastei um tempo, não é de a cara que eu estou fazendo, mas uma sugestão já do trabalho feito, né? Inferir e justificar, tá bom? Depois, escolhi humor, né? Depois, eu escolhi recurso iconográfico, tá bom? Então, eu já, essa técnica, como eu já tinha falado, né, pessoal? Essa técnica de amostragem que a gente fala, foi o criador, foi um engenheiro de documentação da IBM, chamado Adam Osborne, né? Ele bolou isso para os manuais técnicos da IBM, que tinham muita informação, então, a amostragem de um texto, né? Sem mudar nada, né? E ele bolou, então, o texto em negrito, tá? Então, esse realce bold, né? Que é negritar, ou que a gente podia fazer com Lumicolor, né, certo? Se fosse analógico, não mudar nada da letra do texto, só extrair algumas coisas. Eu estou modificando ele? Não, mas eu estou diminuindo o âmbito dele. Às vezes não, às vezes até aumento, mas de alguma forma a coisa ficou mais restrita, tá bom? Vamos lá. Então, vamos ver a versão digital dessa habilidade, que eu chamei, né, de LP05D, né, a letrinha D designa o digital, tá bom? Então, tá aqui, eu já fiz um Favo de Colmeia nela, né, uma célula, né, exatamente, só peguei as palavras que eu extraí, né, eu circuncindei, né, circulei elas, e elipsei elas, certo? Coloquei lá, inferir e justificar humor de recursos iconográficos. Não mudei nada da letra do texto, só extraí, né, amostrei, tá bom? E aí, vamos construir Favo de Colmeia. A primeira parte, né, lembrando, né, pessoal, esse curso, primeira parte que foi de cyberpedagogia, a ideia principal mesmo, né, é que vocês consigam digitalizar a mentalidade de vocês, mudar o mindset. Então, não está errado a gente, o governo federal, a gente ter a letra do texto, o introdutório lá, e depois das habilidades, bem explicado, bem proposto para o professor. Mas digitalmente, né, ou na linguagem cyber, né, no mundo digital, a gente tem que simplificar, senão a gente não consegue aplicar, tá? Quem que ensina isso, pessoal? O Google. Quem bolou essa metodologia, ou quem, na verdade, difundiu enormemente essa metodologia é o Google, tá? O Google é que simplificou, né? Significa colocar em caixinhas, né? Basicamente, colocar em caixinhas que eu possa apontar com o mouse, né? E clicar nela, tá bom? Então, a caixinha definir significa que eu tenho que ter habilidade digital. Então, eu já fez ela aqui, né? Ele joga essa habilidade digital, né? Dá uma giradinha nela para ficar bonitinho no layout. Inferir e justificar humor de recursos iconográficos, tá? Tudo bem? Aí, então, eu já defini, é a mesma habilidade amostrada, certo? E agora eu vou idealizar. Idealizar, não é? Eu tenho que achar as ações. Então, inferir e justificar, para a gente tá bom. Mas para os alunos, eu preciso achar uma palavra, um verbo que faça mais sentido. Às vezes, esses dois verbos pode ser que não façam muito sentido para os alunos, né? Então, o que eu fiz, né? Eu fui no Google, coloquei sinônimos desses verbos, né? Sinônimos, verbos correlatos, e achei entender e explicar, tá? Então, inferir é o entender, e o justificar é o explicar. Eu apenas, entre aspas, popularizei o linguajar que o MEC nos coloca de forma mais erudita, né? Eu coloquei num linguajar que me parece mais apropriado para tocar nos alunos, né? Então, a ideia que a gente quer que eles façam é entender e explicar, tá? Alguns ícones. Entenda-se ícones aqui, como a gente fez, acho que no curso, né? Vocês podem fazer um brasão, pode fazer uma charge, pode fazer uma figura de arame, né? Um desenho de criança,
pode ser uma figura mesmo, né? Pode ser ok? Pode ser um ícone é uma representação geral gráfica, tá bom? E aí, como é que eu sugiro, tá, pessoal? Então, lembrar, a força está aqui, né? Então, a sugestão que eu faça para o aluno é a força da minha mensagem que eu quero não só passar, mas que eles reajam, tá, pessoal? O segredo de uma habilidade bem colocada é a forma de reação dos alunos. Não basta eu falar, porque isso daí é metodologia, aula expositiva. Eu tenho que fazer alguma coisa que desperte a reação dos alunos, tá? Interesse e a reação dos alunos. Lembrar que a gente está falando, né, de pré-adolescentes, né, basicamente pré-adolescentes e alguns já adolescentes, né, de 11 a 14 anos, tá? De 14 anos já estão na adolescência, e os 11 e 12 são pré-adolescentes. Tá? Então, vamos lá. Então, essa sugestão aqui eu fiz como um jogo, tá bom? Vamos jogar PK2D, tá? Eu inventei um acrônimo, né? Na verdade, eu peguei essa Picture Everyone, né? Figuras para todos, né? E fiz um acrônimo aí, tá? Então, isso cai bem, porque é a linguagem do WhatsApp, né? É a linguagem digital, eles gostam de códigos na hora que você fala de alguma coisa, tá bom? Então, Picture Everyone, PK2Z, fica bem, tá? Eu inventei, vocês podem inventar o que vocês quiserem, certo? Então, vamos jogar isso, tá bom? Vamos lá. Então, é a maneira de entender e explicar ícones, vamos jogar, é um jogo de figura, de associação de figuras, tá bom? Muito bem. Vamos lá. Nossa, tem uma moto aqui na sala de aula. Então, agora a gente vai juntar 3 habilidades, tá, pessoal? 3 habilidades. Então, tem que mutar aí, professor. É que eu estou sem o controle aqui do negócio. Quem está com o controle desse negócio aqui? Marco pode estar com o controle? Então, eu estou sem o controle. Eu sumiu a minha tela de controle desse negócio aqui. Tá bom. Vamos lá. Desculpa. Muito barulho. O microfone aberto. Mas é o microfone aberto de quem? Olha, Ana Luzia também. Apareceu uma moto, mas não sei se apareceu uma moto. Para controlar o microfone que vocês estão falando, eu vejo aqui, pode deixar. Tá bom. Isso. Obrigado. Então, aí, né, pessoal, agora eu tenho, né, o extrato do texto. Já vou introduzir o problema para vocês. A gente pede, né, pessoal, que no projeto final de vocês sempre tenha as 2 habilidades obrigatórias, uma de língua portuguesa e uma de matemática, né? Acho que a gente não explicou isso anteriormente, né? Mas qual que é a motivação disso? É porque todos os testes oficiais, eles pedem que a escola seja avaliada em português e matemática. Então, eu acho que nos projetos pedagógicos vale a pena que todo mundo mexa nisso. Ah, mas eu não sou da área, eu sou de outra área, eu sei, mas acho que é uma maneira de contribuir, né, para que a escola, que os alunos revejam a importância tanto da língua portuguesa quanto da matemática, né, mesmo não sendo a nossa especialidade, tá, mas que a gente incentive eles sem obrigar, né, então, na hora que a gente escolhe as habilidades e propõe assim para eles resgatam essa importância. Então, e por isso, para a gente, precisa ganhar significado que elas são importantes, e são mesmo, né? Tanto é que o texto é BNCC, se a gente não se esforça, né, em língua portuguesa para incorporar bem na nossa disciplina, a gente não consegue incorporar. Então, né? Então, próprio BNCC. E depois a matemática, né? A gente vai ver agora, ou na verdade vocês vão ver nos projetos de vocês, ela sempre vai fazer diferença, né, na realização dos projetos. Então, nada mais natural do que a gente pedir que nas habilidades sejam sempre incluídas, né, uma habilidade de português, língua portuguesa, e uma habilidade de matemática, tá bom? Então, vamos lá. Eu peguei um extrato aqui do texto introdutório de matemática para os alunos finais, né? Então, vamos lá. Para a aprendizagem de certo conceito ou procedimento, é fundamental haver um contexto significativo para os alunos.
Não necessariamente do cotidiano, mas também de outras áreas do conhecimento e da própria história da matemática. Então, né, pessoal, a solução que eu sugiro para vocês hoje, eu vou apresentar, é uma proposta de solução pensando nesse texto introdutório, tá bom? Então, por quê? Porque está falando aqui que é fundamental, né? No ensino fundamental é fundamental, certo? Que a gente traga significado ao contexto deles, né? Tá bom? Então, não necessariamente do cotidiano, mas vamos tentar fazer essa ligação entre o anterior e o cotidiano, tá bom? E pode ser, inclusive, da história da matemática. Vamos lá. É necessário que eles desenvolvam a capacidade de abstrair o contexto. Então, isso é uma coisa muito interessante, né? No fundamental, se pede que os alunos consigam abstrair, que eles saiam da régua, saiam da conta de fracionária, da porcentagem, né? Saiam da equação e cheguem numa coisa mais abstrata, certo? Vamos lá. Aprendendo relações e significados, para aplicá-las em outros contextos. Para favorecer essa abstração, é importante que os alunos reelaborem os problemas propostos após os terem resolvidos. Então, essa proposta é forte, reelaborar um problema, tá? Resolver e reelaborar, tá bom? Então, vamos tentar de novo aqui, vamos lá. E, por fim, por esse motivo, nas diversas habilidades relativas à resolução de problemas, consta também a elaboração de problemas. Então, os alunos, a ideia é que eles elaborem, não só reelaborem as soluções, ou reapliquem, né? Mas, eventualmente, elaborem problemas, tá bom? Ok, então, vamos tentar. Então, a habilidade que eu sugiro, depois de ter pesquisado ontem, né, foi uma habilidade do 6º ano, certo? Logo na entrada do ensino fundamental, né? A habilidade número 27, determinar medidas de abertura de ângulos, por meio de transferidor ou tecnologias digitais. Por que eu peguei essa habilidade? Por causa do tecnologias digitais que está incluído aqui. Então, eu acho que é importante, né, no primeiro exemplo que a gente vai dar, né, está bem contextualizado ao nosso curso. Mas, vocês vão ver que poderia ser, pode ser muito mais abrangente do que eu vou comentar aqui, tá? Então, eu quero só ressaltar, né, pessoal, que apesar de um ângulo, né, estar mais ligado a um servomotor, né, também ele vai poder, a gente pode ter várias proposições de ângulos ou outras proposições geométricas que não estejam só relacionadas a um ângulo fixo com o servomotor, tá bom? Então, basicamente tem que ter uma rotação em algum lugar, lógico, mas um giro, alguma rotação, mas vamos ver com mais calma daqui a pouco, tá? Então, essa é a habilidade do 6º ano. E também é muito interessante, né, pessoal, que eu queria comentar, que às vezes as habilidades dos anos mais iniciais são as mais chaves. Por quê? Né? Porque elas abrem perspectiva para muitos mais encontros de soluções. Né? Então, essa ideia de que mas a habilidade é do 7º ano, dá para usar para o ensino médio 3º? Dá para usar sim, com certeza, porque é um conceito, né? Ou um saber que ainda não foi um fazer. E aí, na hora que ele vai trabalhando, né, de repente, eu queria voltar ao meu exemplo, né, da minha pipa, né? Então, eu já sabia muitas coisas de desenho geométrico, mas nunca tinha aplicado, né? Na hora que a gente consegue fazer, aquilo, né, aquilo nos transforma, aquilo a gente faz crescer, tá? Então, a função mental elevada, ela vem, às vezes, de conceitos ou habilidades latentes, básicas, bem básicas. Então, não tem problema a gente utilizar uma habilidade que, a princípio, está mais adequada à primeira vez, ou à primeira girada, né, do Piaget no 6º ano, e resgatar lá para o 9º ano, para o 1º do ensino médio, até no 3º do ensino médio. Não tem problema nenhum, tá? Ok. Vamos lá. Então, vamos fazer a mesma exercício, né, que a gente fez para o Favo de Colmeia de língua portuguesa. Então, a gente tem a matemática 27, né, do 6º ano, que eu redigi de novo aqui, e vamos criar a matemática digital, certo? Então, de novo, né, é a mesma técnica. Vou selecionar algumas palavras, né, determinar. O verbo sempre é importante, né, porque o verbo delimita a ação que o governo quer que a gente trabalho, né? Então, ok, então determinar ângulos por tecnologias digitais. Essas cinco palavras, né, certo? Então, de novo, é a mesma técnica, tá? E do Adam Osborne, igualzinho, né? Eu mostrei,
Eu só peguei e redigi lá no meu Favo, minha célula de Favo, né, certo? E vamos de novo. A habilidade é a 27 digital. Pego ela e transporto aqui para minha definição, né, bem certinho do lado, né? E esses 3 passos, né, pessoal? E quando eu dou aula, os alunos aqui da Federal falam, professor, a cor faz diferença? Sim, o pessoal de Stanford, né, que divulga essa metodologia, fala que a cor dos Tagafavo faz diferença. Então, mas aqui eu só quero dizer que acho que é importante ser diferente as cores. Depois, o significado de cada cor é mais para o pessoal de design, mas, de fato, é interessante mudar as cores, tá? Então, definir é uma cor, né? Idealizar é outra cor, né? Idealizar, de novo, são as ações. Então, de novo, determinar ângulos pode ser que não fique tão fácil, né? Então, eu fui lá no Google de novo, nos sinônimos, e quais sinônimos do verbo determinar? Então, ajustar. Ajustar é uma determinação, tá bom? Então, eu sugiro idealizando assim, né? Ajustar setas para as figuras. Lembra da habilidade de português, né? A gente tinha ícones, figuras, pictures, né? Então, aqui, o nosso matemática vai apontar para elas, tá? Como eu vou sugerir? Então, o pitch, né? No Design Thinking, né, pessoal? O pitch é essa frase e se pronunciar-se claramente de forma motivadora, né? Que vai no foco da questão, tá bom? Então, vamos de novo. O Arduino pode indicar as pictures, então, tudo bem? Então, agora eu já estou cutucando eles, né? Então, a gente quer estar mexendo com o Arduino, então, a gente vai ter um monte de figuras, de alguma forma, certo? Picture for everyone, né? To everyone, o que for. E aí, o Arduino pode me indicar essa figura, né? Ok? Então, estou desafiando ele, certo? Não? Então, essa é de matemática, então. Tudo bem? Sugestão é essa. E agora, vamos juntar uma terceira habilidade, que é a habilidade de história. De novo, também, eu fui lá ontem e vasculhei um pouquinho, tá bom? Então, aqui, o texto introdutório da BNCC para história sugere isso. As questões que nos levam a pensar a história como um saber necessário para a formação das crianças e jovens na escola são originários do tempo presente. Então, a ideia é que seja alguma coisa que signifique ou que se relacione ao tempo de hoje, né? O passado, que deve impulsionar a dinâmica do ensino e aprendizagem do ensino fundamental, é aquele que dialoga com o tempo atual. Então, a ideia aqui é efetuar um diálogo, né? Uma relação, pelo menos, entre o passado e o atual, certo? Ok. Então, eu escolhi o texto introdutório, eu escolhi essa habilidade, de novo, do 6º ano, história, habilidade 9, né? Discutir o conceito de antiguidade clássica. Seu alcance e limite na tradição ocidental, assim como os impactos sobre outras sociedades e culturas. Então, né, tá aí. Então, habilidade do 6º ano, que fala da antiguidade clássica, certo? E o impacto delas. Então, de novo, eu, como se diz, transcrevi ela toda para cá, né? E vamos criar a versão digital dessa habilidade 9 do 6º ano, certo? Então, mesma técnica, né? Seleciono sempre o verbo ou os verbos que tem na habilidade, discutir a antiguidade clássica, impactos e culturas, tá bom? Então, aí eu, mesma técnica, né, do Osborne, da amostragem, e aí eu vou lá na célula do Favo e coloco ela igualzinho, tá extraída da habilidade grandona, né, analógica. Discutir a atividade clássica, impactos e culturas. Existe um limite para isso daí? Sim, o limite que cabe no Favo, né? Ah, mas eu posso aumentar o Favo. Sim, não é bom. Então, 5 palavras, 6 palavras, tá bom, né? Ok? Aí, vamos lá. Definir, já tá aí, né? Habilidade a 9 digital. Eu puxo ela para cá, certo? Igualzinha que tá lá na nossa exercício anterior. E como é que eu vou idealizar? De novo, eu discutir pode dar ambiguidade. Então, eu fui lá no Google de novo, procurei sinônimos de discutir, né? E achei. Polemizar. Discutir pode ser por molecada, polemizar cai bem, né? Polemizar com personagens da Grécia Antiga. Então, eu escolhi lá algo da antiguidade clássica, né? Polemizar com personagens da Grécia Antiga. Tudo bem? E aqui, então, de novo, a força final é o azul, né? O forte é o pitch, pessoal. Pitch é o elemento de venda, né? Como é que eu vou vender essa minha aula, tá bom? Vamos grafitar
inspirados na escola de Atenas? Então, aí, essa é a proposta, não é? Picture to everyone é português, certo ou não? O Arduino pode apontar as figuras, e aqui vamos grafitar inspirados na escola de Atenas. Mas, professor, o que é a escola de Atenas, né? Aqui. Então, a escola de Atenas, na escola que eu era diretor, eu quando fui, uma das vezes que eu trabalhei em Roma, né? Então, uma das vezes que eu fui em Roma, eu fui no Museu do Vaticano e comprei um quadro da escola de Atenas, tá? E botei na minha sala, na diretoria pedagógica, né? Então, aqui tá na sala da assinatura, estância da assinatura, lá no Museu do Vaticano, né? Que antecede a Capela Sistina. A Capela Sistina, lembramos que é Michelangelo, né? O juízo final, a criação, etc. Mas na antessala da Capela Sistina, quem pintou foi Rafael Sanzio, né? E tem lá a Escola de Atenas, tá? Então aí, pode falar o que for, mas só apresentar a Escola de Atenas já, né? Então, já é uma das obras-primas da humanidade que o pessoal fala, né? Certo? Então aqui, o nosso Rafael Sanzio, que se eu não me engano, está no Panteão, né? Tá enterrado no Panteão, tá? Se vocês puderem ir lá em Roma, né? O o monumento histórico mais bem conservado fora da Grécia, tá? Então, é uma construção grega, né? Tá no Panteão em Roma, né? É aquela construção com um buraco no meio, tá? Onde a chuva entra, né? Mas dizem que a chuva entra, mas não cai, porque a água evapora e não cai. Não sei se é verdade, mas no Panteão tá assim. Então, Rafael Sanzio, aí o pintor, né? Então, ele pintou Aristóteles também no centro, tá bom? Depois ele pintou Platão. Cada figura histórica da Grécia Antiga tem um amigo dele, ou um pintor, um artista que ele admirava, tá bom? Então a figura antiga Rafael Sanzio faz essa brincadeira de pintar com o rosto de um amigo, de uma pessoa um artista que ele admirava, tá? Aristóteles está aí, né? Platão, Aristóteles apontando para a parte concreta da vida, né? Platão apontando para o céu, para as realidades celestiais, as coisas ideais, né? Sócrates está aí explicando, perguntando, né? Sócrates perguntando, Epicuro, né? Filosofando sobre as realidades, né? Existenciais, Pitágoras explicando, né? Explicando as coisas para os discípulos dele, né? Heráclito filosofando também sobre a existência também, né? O fluir da vida, né? Diógenes, né? Poderei encontrar uma pessoa boa, que o Pequeno Príncipe, né? Saint-Exupéry, ele representa no Homem com a Lanterna, certo? Euclides, né? Euclides, da geometria e tal, né? Certo? Ptolomeu, né? O mundo, o globo, tá bom? Então, alguns exemplos, tem mais, se não me engano, identificados são 24 personagens, tá? Antigos, né? Então, estão bem claros lá na Escola de Atenas, mas eu escolhi alguns aí que, pelo menos a mim, são mais famosos, certo? Então, aí eu fiz um extrato disso, certo? Esse é o game, né? Picture Tree, né? Então, eu tirei as figuras, só deixei os nomes. Também você pode fazer invertido, você pode colocar a figura e tirar os nomes, ou, né? Do jeito que só uma sugestão que eu fiz aqui. Então, eu tirei aquela figura anterior, e botei o Rafael no meio só, e tirei a representação que ele colocou, porque isso foi o que o Rafael fez. Agora, o que eles vão fazer, certo? Então, sei lá, o Arduino sorteia uma seta, tá bom? E o que falou Ptolomeu, né? Então, aí o aluno vai lá, eu quero botar uma terra chata aí, né? Tudo bem, né? É o aluno que quer fazer, não é certo? Não. Aí você pergunta e explica o que significa. O que significa? Será terra chata ou cortada? Sei lá, cada um brinca com o que for, né? Com o que representou. Aí sorteia de novo, né? E o servomotor lá indica lá o Sócrates, né? Então, o Sócrates é o do Coringão, tal? Não sei, né? É outro Sócrates. Então, aí pergunta e explica, certo? Então, aí você vai lá no Pitágoras, tal, então sorteia de novo, né? Então, você põe lá uma expressão, né? Tá certo? Tá errado? Não, professor, falta um quadrado. Aí você bota um quadrado. Aí, nossa, mas não era assim, tá? Então, pergunta e explica, certo? Então, o Aristóteles, deixei em branco, porque, né? Vou deixar em branco. Então, o Aristóteles deixei em branco de propósito. Também outro que eu deixei em branco é o Diógenes. O Aristóteles é o do mundo presente, Diógenes do homem bom, tá bom? Então,
Mas uma sugestão. Então, ou seja, o que eu queria comentar, né, pessoal, nesse jogo, né? Esse jogo, o tipo de jogo desses, né, que envolve figuras, tá? Figuras de associação e com cartão de indicação, ele é infindável, na verdade. Ele é infindável. Porque a representação multissemiótica, uma força da representação multissemiótica é, por exemplo, preencher com grafite, ou com qualquer tipo de arte, ou qualquer tipo de representação iconográfica que eu queira fazer, certo? No caso aqui para o mundo antigo, né? Mas há muitas variedades possíveis. Muitas, né? Eu sugiro aqui 5, tá bom? Além dessa básica que eu sugeri, tá? Então, você pode trocar luzes e sons em vez de setas, tá? Então, você pode fazer um esquema mais visual mesmo, né? Em vez de seta, mas seta é meio óbvio, né? Tá bom? Você pode fazer uma roda da sorte, incluir dinheiro, incluir ganhos e perdas, incluir apostas, certo? Você pode e todo o movimento por exemplo, do motor descer, né? Você faz a roda girar, tá bom? Força, etc, né? A energia da roda, etc, né? Você pode fazer uma própria coisa mais robótica, que se faz uma roleta, né? Um Arduino comandando uma sequência de luzes, tá? Vocês definem o que vocês querem, quantos, o formato da roleta, né? Vocês podem fazer um elevador que sorteia, isso daqui é demais, né? Para as crianças, os pequenos, eles adoram, né? Ver os andares, tá? Então, aí só tem que fazer polia, né? Esquema de polia, e eventualmente, né? Vocês vão ver os sensores, né? Então, em cada andar, pode ser por tempo também, né? Mas em cada andar você tem um tipo de sensor de toque, né? Para saber que andar que ele está passando, para parar no andar certo, né? Tá bom? Mas um sorteio de andares, né? Certo? É bem legal já tive aluno que fez isso, né? E por fim, o último aqui, o sorteio tipo caça-níquel, né? Então as figuras vão girando, tá bom? Vão girando, né? E é sorteado também. Combinação de figuras que são apresentadas, tá? Bom, então, e lógico, mudar a disciplina, né? Muda a configuração que você quer trabalhar, proposição que você quer que se faça, ou a pergunta que quer se faça, ou a resposta que quer que se dê. Então é infindável. Infindável não, é finito, mas as possibilidades são inúmeras, tá? Inúmeras. Além da estética, que pode... E aqui a estética eu queria comentar um pouquinho mais, tá bom? Então, só para não abrir muito, né? Meu projeto final, né, pessoal? Liberdade criativa, né? Que a gente vai falar agora da estética da criatividade. Então, vocês estão livres para criar o que quiserem, mas a gente sugere o quê, né? Pede, né? 2 habilidades fixas. Uma de língua portuguesa, uma de matemática, a que for. Aqui eu sugeri essas 2 aí, né? E que podem ser estendidas a todas as outras. Você consegue encontrar em todos os outros anos, né, inclusive ensino médio, referências parecidas, tá bom? E uma terceira habilidade, que é opcional. Se você quiser só 2, né? Mas se quiser ter uma terceira, eu queria fazer uma de inglês, queria fazer uma de geografia, queria fazer uma de biologia. Tranquilo, é muito fácil. Muito fácil. O jogo de associação, muito fácil, tá? Ou qualquer qualquer outro tipo de associação que você consiga fazer proposição, né? Que você consiga brincar com essa ideia de eu mostro alguma coisa e você me mostra outra. Ou eu te respondo uma coisa e você faz associação. E etc, tá? Estética da criatividade. Acho que a gente não falou nesse curso, pelo menos, né? Então, em outros anos eu falei, né? Quem que tem esse termo cunhado, né? É Afonso Lopes de Quintas, né? Professor da Complutense de Madrid, né? Essa palestra eu tive com ele na USP. Então, na USP, quando ele veio, não lembro que ano foi, talvez 92, né? 93, né? Eu já tinha formado, mas fui lá, né? Então, ou estava na minha graduação, eu não lembro quanto foi, mas foi ao vivo com ele, né? Criar não é apenas fazer originalmente. Lopes de Quintas fala isso. Criar não é apenas, mas professor, eu posso criar? Sim, porque segundo a proposição de Lopes de Quintas, estética de criatividade não é só quando eu faço de forma original, não é? Para a maioria de nós, inclusive professores, né? Criar é originalmente para nós mesmos. Né? Estava conversando com o professor Edson, né? Quando eu consigo fazer uma coisa que, primeiro,
Eu que fiz. Aquilo me deu, foi a primeira vez que eu fiz, né? E juntou a minha matéria, juntou a matéria que eu estou propondo, um assunto. Nossa, isso aí é uma criação, né? Estética da criação, tá bom? E causa surpresa, uau, né? Uau, lembrem do divertidamente que a gente falou? Causa surpresa é importante, pessoal, né? Porque, inclusive, os adultos, a gente tem essa emoção como importante. Então, a gente precisa se surpreender das coisas que a gente consegue fazer, tá? E aí, Lopes de Guitarras fala que basta dar um significado para cada um de nós. Então, todo quando você faz, investe o tempo, nossa, o Arduino tá, as perninhas estão difíceis aqui, tá dando mau contato, não tem problema, tá? Não tem problema, desde que ele signifique uma coisa na minha chegada, tá? Então, ele, né, mas né, me causa surpresa aí, tá bom? Ok. E aí, vou finalizar esse slide com o último slide, pessoal, que é do professor Molina, né? Que eu comento. Eu não sei se esse ano eu comentei, mas vamos ver se a gente consegue trazer um dia, né? Que também eu encontrei ele uma vez num simpósio em Curitiba, tá? No ano 2000, eu lembro claramente isso. Ele trabalha com o Perrenot, tá? Só que o Perrenot, ele fica no mundo dando palestra, tal, né? Ele e a esposa, e o Molina informa os professores. Então, quem faz o trabalho de ensinar o Arduino, ensinar HTML para os alunos, para os professores, é o Molina, tá? Então, a tecnologia empregada na escola, na mesma faculdade, na Universidade de Genebra, é o do Perrenot, né? É o Molina. Só que o Molina está ligado à tecnologia, assim como a gente aqui do nosso grupo, que a gente está na engenharia, né? Então a gente está ajudando na formação dos professores. Então o Molina é o nosso, ele não é engenheiro, mas ele está na tecnologia, tá bom? Então vamos lá. Ele fala isso. Como é que a gente incorpora tecnologia nas nossas aulas? Quando conseguimos usar para outras finalidades. Ou seja, quando eu consigo fazer útil, né? O que é útil, segundo o Molina, né? Eu consigo me autocriticar, eu consiga ouvir as críticas dos demais, inclusive dos alunos, tá bom? Ele dá 5 passos para essa prática. Vamos lá. Vencer a resistência à novidade. Então, peça encarecidamente, né? Todo mundo que está com dificuldade, nossa, mas esse protoboard, esses fios, esse motor, esse transistor, esse servomotor, não sei, não tá. Então, não tem problema, pessoal, mas a ideia é vamos vencer essa dificuldade, porque é uma novidade, né? Então, e aí a gente vai, busca no dia, no YouTube, no manual de sobrevivência aí, dos vídeos, né? Então, se incorporar, entender a técnica base para a gente vencer o básico, né? E aí, fazer algo pra gente. Então, algo que a gente, puxa, eu quero fazer isso. Mas eu quero acender 3 LEDs, sim, mas eu quero fazer isso. É uma coisa, é minha, né? Minha assinatura, tá? E usar no curso completamente para o nosso curso. Então, por isso que eu sugiro que a gente consiga apresentar na mostra final, né? Não só para ter o certificado, né, no curso, mas que a gente consiga usar para algo. Então, para quê? Para a minha mostra final, que eu quero mostrar para os professores, quero receber o feedback. Nossa, mas não ficou bom. Mas não é questão do bom ou ruim. Eu quero feedback, porque eu estou incorporando isso no meu ato de ser de professor, certo? Aí eu critico. Né? Recebo críticas e critico. Eu mesmo critico, tá bom? Então, esse aqui é os passos do Molina, tá? Então, e nesse curso a gente comentou da reflexão conosco mesmo, critico, e depois criticar o trabalho é uma coisa boa, mas refletir conosco mesmo, né? Se a gente consegue, a partir disso, criar instrumentos psicológicos. É muito importante que a gente consiga, na nossa aula, na nossa apresentação, instrumentos psicológicos, certo? Fazeres que vêm de saberes. É o que a LDB sempre falou, né? Que o Perrenot fala direto, né? Fazeres que vêm de saberes. Que eu faça sabendo o que eu estou fazendo. Por que eu estou fazendo, né? Por que eu estou fazendo aquilo, né? Estou pensando nisso, certo? Estou pensando porque quem que vai dar sentido à tecnologia? A gente, vocês. Né? Só os professores vão poder dar sentido à tecnologia, porque senão a molecada e o mundo, né? Todo mundo ganhou uma profissão e um fazer, né, atualmente, porque teve um professor. E se os professores, nós, vocês, não incorporam isso e sabem o que estão fazendo, né? Eles não vão dar eles não vão criar significado, por quê? Porque eles não sabem. Só quem tem que ajudar eles a criar significado,
fazeres que vêm de saber são os professores, vocês, nós, tá? Então, por fim, né, aqui as referências que eu usei, tá, pessoal? Suassuna sobre a estética, né? Ariano Suassuna, né? Em casa, né, a criatividade na vida cotidiana. O Moline aí tá em francês, mas é um francês fácil, tá? E também tem o Translator, né? Depois o ABNCC e o site aí da Wikipedia. Bom, é isso. Então, é isso. Essa é a minha explanação de hoje, essa aqui. Dúvidas? Deixa eu fechar aqui minha apresentação. Parabéns, professor. Maravilhoso, Pro. Tirou 10, tá? Ainda não, Raimundo. Eu vi você. 9,8, né? Para deixar um espacinho aí para. Diários de bordo, né? Sobre essa... Além do fato. É que picotou, professor. Pode falar de novo? Além do fato que nós vamos fazer do projeto final, nós temos que fazer uma observação mais dessa explicação de hoje, dessa aula de hoje, no nosso diário de bordo. Sim, professora Ellen. Tudo que vocês conseguirem colocar no diário de bordo, inclusive mapas mentais, vale muito a pena, tá? Então, por quê? Porque a prática leva à perfeição, né? Practice make perfection. Então, na verdade, só o exercício, várias vezes, tanto do diário de bordo, das anotações, quanto as coisas que dão errado, né? As coisas que dão errado. Lembre-se de registrar as coisas que dão erradas, tá? Para refletir nelas. E os mapas mentais, tá? Mapas mentais valem bastante também, tá? Modelos mentais ajudam bastante. Bastante os alunos depois, tá bom? Tudo bem? Tá bom, professor. Muito obrigada, viu? Obrigado a vocês, tá? Marco, tem alguma coisa pra falar? Marco tá por aí, não? Marco tá aí? Tô, tranquilo. Não, é só aproveitar, então. Só lembrando que eu já subi, já está lá no TD a atividade de presença, vocês responderem, tem uma atividade EAD lá, e eu vou, assim que eu já vou encerrar daqui a pouquinho a gravação, eu já vou subir novamente essa aula aqui, caso vocês queiram reassistir, tá bom? Então vai estar lá no mesmo grupo do YouTube, tá bom? Tranquilo. E eu vou enviar essa apresentação também, né? E a gente vai deixar no TD a apresentação, tá bom? Arrasou, professor, obrigada. São os seus olhos e os seus ouvidos, Marlu, tá? Show. Muito bom ouvir vocês, tá? Muito bom, muito bom. Tá bom. Bom. Parabéns, professor. Foi show de bola mesmo.